Fala, meus queridos! E aí, bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton Domingos na voz, professora Maria na língua de sinais e a nossa aula de hoje para vocês é de geografia. Nós vamos falar sobre o mundo globalizado. Essa aula é para o 9º ano, agrupamento I. E o nosso título aí já dá aí um indício do que nós vamos ver hoje, hein? O mundo está globalizado? Será que o mundo inteiro está inserido no processo de globalização? Sim ou não? Guarda essa pergunta que já nós vamos respondê-la. Para iniciar, vamos retomar a ideia do que é globalização. Já falamos sobre globalização aqui em outros encontros, mas para refrescar a memória, vamos lembrar que globalização pode ser entendida como o processo de interação e integração do globo, mediado pelos fluxos, pelas trocas de mercadorias, de pessoas, de informações e de capital. Quanto mais rápido forem essas trocas, quanto mais intenso forem esses fluxos, mais intenso é o processo de globalização. Beleza? Para responder aquela perguntinha do título da nossa aula, o mundo todo, o mundo inteiro está globalizado, nós precisamos também compreender que a globalização é um processo e ela ainda está em curso. Bom, não. Existem pessoas que ainda não têm acesso à internet ou que não estão integradas ao mercado global. Por isso nós podemos dizer que o mundo inteiro ainda não está globalizado. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet e apenas 82,7% dos domicílios têm acesso à internet. Olha só esse gráfico que mostra para nós quais são os motivos de não haver conexão à internet em alguns domicílios brasileiros, rurais e urbanos. A maioria das pessoas citam que não tem acesso à internet por falta de interesse em acessar. Uma outra parte significativa relata o valor do serviço, ser muito caro o preço da internet. E nos imóveis rurais, existe uma parcela da população que não tem a disponibilidade do serviço. Ainda assim, nós precisamos compreender que a ausência de acesso à internet não é o que justifica a inserção ou não de uma pessoa ou de uma região dentro do processo de globalização. Isso mesmo, o acesso à internet não é o problema. Essa exclusão ou a baixa inserção de diferentes povos dentro do processo de globalização, ele não pode ser justificado apenas pela ausência da internet, mas também pelas diversas desigualdades presentes nesses territórios, como acesso à educação e saúde de baixa qualidade, pouca tecnologia empregada nos setores produtivos, entre outros diversos fatores que vão determinar a exclusão desses povos ou a baixa inserção no processo de globalização. Tem um geógrafo muito legal, o Milton Santos, que ele vai dizer que a globalização é o estágio mais avançado do processo de internacionalização do mundo capitalista. E ele vai apresentar 3 formas de globalização, ou seja, 3 mundos dados a partir da globalização. São os 3 diferentes mundos de Milton Santos. O primeiro é o que ele vai chamar de o mundo tal como nos fazem vê-lo, ou a globalização como uma fábula. Milton Santos vai dizer que existe uma ideia de aldeia global. É como se tudo pudesse ser utilizado, a gente tudo pudesse conhecer, usar em escala planetária. E os meios de comunicação vão ser os responsáveis por propagar esse padrão de vida ocidental muito pautado pelo competitivismo, pelo consumismo e que remete o estilo de vida
estadunidense. Essa globalização, como fábula, ela é difundida pela mídia, beleza? A segunda possibilidade é a globalização como perversidade. Milton Santos vai dizer que a ideia de aldeia global é uma ideia frágil, ou seja, a globalização ela foi capaz de reduzir as distâncias. E não é que a distância entre o país A e o país B ficaram mais próximos, não é que reduziu a quilometragem entre dois países, mas o tempo gasto para fazer o deslocamento, o tempo gasto para estabelecer uma comunicação foi reduzido drasticamente, permitindo que as interações pudessem ser feitas até em tempo instantâneo. Mesmo assim, nós não podemos falar em uma aldeia global. E é muito simples. Diante da crise humanitária, das migrações, recentemente, vários países europeus levaram medidas restritivas, impedindo a chegada de migrantes aos seus territórios. Os Estados Unidos também, construindo um muro gigantesco dividindo o México e os Estados Unidos para impedir a migração para o seu território. E aí, será que a gente está falando mesmo de uma aldeia global? Bom, outro ponto importante é entender a terceira possibilidade, que é o mundo como ele pode ser. O que Milton Santos vai dizer que é uma outra globalização. Ele defende uma globalização mais humana, mais voltada para a cidadania. As mesmas bases aí que dão sustentação para aquela globalização perversa, se elas estiverem a serviço de outros fundamentos sociais e políticos, ela pode gerar uma outra globalização. Só para você ter uma ideia, nós estamos agora enfrentando a pandemia da Covid-19. Imagina se os diversos laboratórios espalhados pelo mundo fossem autorizados a produzir a vacina para a Covid-19. Muito provavelmente, o número de pessoas vacinadas hoje seria muito maior, mas infelizmente, por questões de interesses econômicos, apenas alguns laboratórios, que foram os que produziram, que desenvolveram as pesquisas científicas, que produziram as pesquisas científicas, têm autorização e podem produzir os insumos e fabricar as vacinas. Professor, mas ainda ficou meio confuso. Tem um outro exemplo? Nós podemos compreender a distribuição de alimento do mundo e entender como a globalização tem sido perversa e como ela poderia ser mais humana. Em 1960, rolou a Revolução Verde, que é a modernização do campo. Até aqui, acreditava-se que a quantidade de alimentos que seriam necessários para que a nossa população pudesse ter uma alimentação adequada em quantidade e em qualidade suficiente não poderia ser alcançada. Logo, a capacidade produtiva seria menor do que a demanda de consumo. A partir da Revolução Verde, aumentamos a nossa capacidade produtiva e entendemos que é possível produzir a quantidade necessária de alimento para alimentar toda a população no mundo, que de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, seria algo em torno de 2.500 quilocalorias e 65 gramas de proteínas diárias. Mesmo assim, quase 12% da população mundial não tem acesso à alimentação em quantidade e em qualidade adequada, o que vai dar aí mais ou menos 900 milhões de pessoas. 11 milhões estão em países desenvolvidos. A maior parte das pessoas, então, que não tem alimentação em qualidade e quantidade necessária, moram em países em desenvolvimento. A alimentação adequada é um direito humano e é responsabilidade do Estado. E mesmo assim, nós sabemos que existe insegurança alimentar em várias nações do mundo. Os fatores que vão determinar a insegurança alimentar podem ser guerras e conflitos internos, o próprio desperdício de alimento causado por uma lógica consumista, além de mudanças climáticas, agricultura voltada para a exportação e a pobreza. Sendo a pobreza
o principal motivo da fome ainda acontecer no mundo. O geógrafo Josué de Castro vai dizer que a fome não é um fenômeno natural, e sim um produto artificial, resultado de conjunturas econômicas defeituosas. É mais ou menos assim. O problema não é que nós não conseguimos produzir o alimento. O que nós não conseguimos é distribuir esse alimento para as pessoas que têm fome, por um motivo muito simples. Não é economicamente viável para as grandes empresas ou para o interesse do grande capital. E por isso, ainda que a gente tenha capacidade de produzir alimento em quantidade e qualidade necessária para alimentar toda a nossa população e que os meios de transporte permitam fazer a distribuição desses alimentos, nós não os fazemos por conta de questões econômicas. Para ter acesso ao alimento é preciso comprá-lo e acaba sendo aí um empecilho para pessoas que têm menor poder aquisitivo. Professor, nossa aula já está chegando ao fim? Já está chegando ao fim. E a atividade de hoje para vocês é muito simples. Olha só, Milton Santos defende a existência de 3 mundos a partir da globalização. E vocês vão fazer uma representação. Pode ser um desenho, um poema ou um pequeno texto de como você compreende cada um desses mundos, cada um dessas partinhas da globalização que nós falamos aqui na aula de hoje, beleza? Já sobem para você as nossas habilidades. Forte abraço, até a próxima aula e eu vou ficando por aqui.